O ChatGPT agora é um item da caixinha de ferramenta de todo mundo que não sabe nem o que é inteligência artificial. O Tecnicamente Pronto é um podcast da FBR Digital, uma empresa de conexões inteligentes. Aqui você vai ouvir sobre tecnologia, conectividade e inovação. No final desse episódio, não esquece de compartilhar com alguém que vai curtir esse conteúdo, combinado? O episódio 1 do Tecnicamente Pronto traz Davi Leal, Head de TI da FBR Digital, e Thiago Santos, CEO e diretor de negócios da Softmakers, empresa de soluções de software de Caruaru, aqui no Agreste Pernambucano. E aí, Thiago, o que tu acha do ChatGPT? Essa chegada do ChatGPT agora? Eu acho muito bom porque é algo que agora está na mão da gente. É uma inovação na prática que está na mão da gente. E a gente vai usar isso agora como uma ferramenta potencializadora de funções. Então a gente vai ter desde o auxiliar administrativo produzindo melhor, porque ele tem menos dúvidas, se ele tiver que perguntar, até o tech lead de uma empresa de software tendo um suporte ali para lembrar de coisas que ele não lembrava ou não tocava fazia muito tempo. Então ele veio para ficar mesmo. Veio para ficar, veio para ajudar, a gente só tem que aprender a usar. Ele e outros IAs aí, né? Não vai surgir muitos. Tem um autor chamado Peter Thiel, foi um dos fundadores do PayPal, eu acho que foi o fundador. Tem um livro dele, que é o do Zero a Um, muito bom esse livro. E ele diz o seguinte, tecnologia, ela não concorre com uma pessoa, ela auxilia uma pessoa. Brilhou! Tiago diz que eu falo em parábolas, né? Então eu vou usar outro agora. Eu acho que a gente, pessoas, humanos, profissionais, a gente tem caixinhas de ferramentas. Eu tenho uma caixinha de ferramenta que é a minha oratória, que é a capacidade intelectual, que é a minha experiência, que são as ferramentas que eu sei usar e os contatos que eu tenho. Minha caixinha de ferramenta. Quando eu tenho um problema, eu abro a caixinha de ferramenta e busco uma ferramenta a mais adequada que eu tiver para resolver aquele problema, certo? O ChatGPT agora é um item da caixinha de ferramenta de todo mundo que não sabe nem o que é inteligência artificial. Essa é a grande questão. Se o cara não quer trabalhar, ele não quer ser um redator, ele não quer escrever o artigo de blog, ele não quer fazer um monte de coisa, não tem ChatGPT que resolva por ele. Mas se ele já fazia muito bem, ele agora vai ter um auxiliar que vai fazer ele fazer mais rápido. Mas pensando como empresário, tu não acha que isso vai, de certa forma, economizar para ele? Porque se eu consigo agora ter o mesmo funcionário com produtividade 2x. Não, mas aí você não está falando de economia, você está falando de otimização. Otimização, certo. Perfeito, mas eu não acredito, pelo menos o que está posto no mercado hoje, que vai substituir uma pessoa. Agora vamos lá, vai otimizar? Vai. Vou dar um exemplo que não é uma inteligência artificial, literalmente, mas digitalizou. O que a gente está falando na prática é transformação digital. O ChatGPT é uma transformação digital da experiência de colaboração, né? Eu tive num evento agora há pouco que o cara colocou de forma muito sábia que o ChatGPT, na verdade, ele é um colaborador digital. Então, tem uma pessoa que divide os problemas comigo do trabalho e me ajuda. É o colega. Camada 8, pô. O tech lead que eu chamo ele, isso aqui, pô, se o cara souber usar o ChatGPT, ele produz muito mais, entendeu? Então, eu vejo nessa ótica. E aí, vamos lá, Canva, plataforma. Quantos designers gráficos que a gente contrataria para fazer um flyer, um banner, alguma coisa que eu faço no Canva? Pô, tira o trabalho do design? Não, pô, o design ele pode continuar, ele pode inclusive usar o Canva. Porque quando tem gente que vai querer contratar e quer que alguém entenda, interprete e crie um criativo. Se tu me der o Canva, vai sair ruim. Porque eu não sou um cara criativo ainda para imagem. E o cara que é designer, ele tem um repertório alto. Ele já fez vários projetos, ele fez várias coisas, e ele tem ali repertório para pensar, traduzir o que eu falei num criativo harmônico e bonito que entrega o que eu quero. Então, veja, eu preciso da criatividade e da experiência de uma pessoa para criar alguma coisa. A gente tá abismado, digamos assim, com mímicas. Eu digo ao ChatGPT isso, ele faz. Tem um amigo meu que ele sempre diz uma frase: o quesito não é saber qual botão eu tenho que apertar, mas sim por que eu preciso apertar. Brilhou! Porque no exato momento que a gente pega o botão e troca o botão de lugar, acabou. E aí? Como é que você vai executar a mesma tarefa? Você estava acostumado a seguir uma linha, sempre em frente. Quando você muda o botão de lugar, e agora? O que eu tenho que fazer para apertar aquele botão? Eu tenho, gerindo pessoas, eu tenho aí 6, 7 anos, 8 anos, sei lá, de experiência. E vivendo o que eu vivi pouco da vida, eu vejo o seguinte: a proatividade é o diferencial do bom e do mau profissional. Não é mal no sentido de ser ruim, é do de performance, tá? Não sei se a palavra é adequada, mas do profissional não tão performado. O profissional performático, ele não se contenta em estar parado. Se ele está parado, tem uma coisa errada no horário de trabalho, vai que isso é ansiedade.
no horário de trabalho, tô na empresa trabalhando. Toda empresa vive de problema. A FBR vive para resolver o problema de conectividade e gestão de contas. Se o cliente passar a resolver, acabou a FBR. A Softmakers existe para construir software para quem não sabe fazer software. Se todo cliente aprender a fazer, a gente morre. Naturalmente. E é o que eu digo todo dia, se os BO acabar, a gente fecha. Então não reclame do BO, resolva. Entendeu? Então assim, eu tenho agora um aliado maravilhoso para resolver o meu BO. Que tem a base da internet de até 2021, que conversa com uma pessoa, isso economiza o meu tempo. Bacana. Então, sei lá, a gente colocou lá na Softmakers o ChatGPT dentro do Slack. E eu fiz uma análise hoje do uso. Meu irmão, se eu tirar, acho que a galera vai chiar. Saiu do ar. Sexta-feira que a gente não limitou a quantidade de caracteres da resposta. Domingo tinha gente falando comigo, Thiago, o ChatGPT, o Sherlock, né? Saiu, foi? Não, pô, ele cansou de tu já já deu. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta agora, voltando um pouco mais para a área de educação. Tu não acha que essa inteligência artificial, de certa forma, vai fazer com que uma nova geração que tá vindo por aí, a turminha aí com 14, 13, 12 anos, elas se tornem um pouco mais preguiçosas? E aí eu vou fazer um contragolpe, né? Um balanço aqui. Eu vi nascer o Google. A gente viu nascer o Google. Eu sou da época que a gente tinha que ir numa biblioteca para poder estudar, para poder fazer um trabalho. A gente tinha que ter toda aquela... E tinha gente que dizia que a biblioteca nunca iria acabar. Ela não acabou, né? Ela mudou. Ela mudou. Ela mudou para o quê? Para o Google. Sim. Tu não acha que essa facilidade que a gente tem de simplesmente dar um comando para um chat GPT da vida e ele te retornar uma resposta muito precisa, por sinal, vai fazer com que a turma fique mais preguiçosa e... Vai. Mas eu acho que a parada da vida e do trabalho não é não ser preguiçoso. Pessoas preguiçosas fazem coisas difíceis e se tornar fácil, porque ele é preguiçoso. 100% camada 8. Aí ele vai arrumar um jeito cômodo daquilo acontecer. Sem gente preguiçosa não tem Uber. Sem gente preguiçosa não tem e-commerce. Né? Acho que tem um ponto aí. Mas a gente, Davi, eu tô, pessoal, assim, a gente não é nem tão velho, né? Mas a gente tá numa... Eu me considero numa quebra de geração. Eu nem sou baby boomer e nem sou geração Z. Mas eu entendo geração Z, porque tudo tem que fazer sentido. O cara não vai acordar, sair da cama se não tiver porquê. Ele não vai aturar um chefe bosta, ele tá certo. Ninguém deve, nem eu, nem tu, nem ninguém. Brilhou! Como também ele não vai fazer coisa que não faz sentido. Então, se fizer sentido pra ele, ele não vai ter preguiça. É como se fosse assim, ó, bicho, vê, pra gente não ficar preguiçoso, eu vou banir o carro 2 dias, a gente tem que sair andando. Avião, só 2 vezes no mês. Que aí tu vai ter que ir de cavalo. Que a gente tinha cavalo, a gente nasceu andando de cavalo, vai ter que andar de cavalo de novo. Falando sobre cavalo, eu vi uma postagem recentemente no Instagram que fazia um alusão bem parecido com o que a gente tá conversando aqui agora. Que era o quê? Era tipo o cara dizendo que na década de 50 os carros vinham com manual explicando como trocar a hidráulica do carro. Sim. Olha, e hoje em dia, em 2023, o carro vem dizendo que não é pra você beber aquele fluido. Então, assim... Se tem placa, tem história. Se tem placa, tem história. Então, tipo assim, como é que o ChatGPT, vamos tentar traçar um paralelo aqui, né? Sim. Entrou o Google lá no final dos anos 90, no início dos anos 2000, e agora entra o ChatGPT. Ele veio pra facilitar a vida. Sim. Deixar mais fácil, né? Optimizar. Eu vou mudar um pouco até a direção da... Tô entendendo. Deixa só pra não perder esse fio, velho. Uhum. Pensa comigo. Tu acha que se o Google fosse a melhor forma de busca, né? No sentido de você procurar e tal, não teria tanta gente seguindo fake news, sem pesquisar a fonte? Teria tanta gente no Twitter falando besteira sem saber de onde veio. As pessoas já não estão pesquisando, indiferente do ChatGPT. Camada 8, hein? Quem quer pesquisar, vai usar o Google, vai usar a biblioteca, vai andando, vai de avião, vai de carro e acha. Quem não quer, não tem tecnologia que entregue. Então, acho assim, já é uma batalha vencida querer regredir para não perder uma geração, algumas pessoas. Na verdade, não. Eu tenho que ensinar o meu filho a usá-lo como ferramenta. Eu tenho que ensinar meu filho a resolver BO. Aí, qual é o BO? Sei não, mano. Acordar para resolver BO. Eu faço uma pesquisa com 1000 donos de empresa, eu desafio. Eu boto minha empresa, tudo que eu ganhei na minha vida em xeque. E pergunto ele o seguinte: tu sabe quais problemas tu tem que resolver daqui a 15 dias? Se ele me disser e acertar, se 50% acertar, eu entrego tudo que eu tenho a você. Ninguém sabe. Tu sai do teu e olha que você não é o dono da empresa, vocês têm um papel importante lá. Tu não sabe o problema de amanhã. Tu tem que estar pronto para resolver, pô. As pessoas estão lá para resolver. Ó, é o tecnicamente pronto, é o seguinte, ó, na prática funciona.
que tem outro termo que eu acho muito bom, né? Na teoria é isso. Agora, na prática a teoria é diferente, entendeu? Então acho que é o seguinte, a geração, indiferente da geração, a geração baby boomer, o mais velho, tem que aprender a usar, que vai potencializar o trabalho dele. O mais novo já nasce um nativo digital. Minha filha não sabe o que... Ela já nasce achando normal falar com o celular e com a TV. 100% camada 8. Se quer ser de Não, digitar, ela não digita. não digita. O problema de Cecília, na verdade, é induzir ela a aprender a ler. E aprender a escrever. A gente tem um esforço maior, acredito eu. Não fui pai de outra geração. Porque tá tudo muito pronto. Ela toca no botão do controle da TV e fala, quero o galinha pintadinha, e toca. Ela nunca precisou aprender a ler. Aí vê que o que eu tô fazendo com Polly. O jogo que ela joga, quando chega naquela fase que ela tem que ler, a gente não ajuda ela. Ela vai ter que aprender a ler pra jogar. Ela não quer jogar? Ela quer se divertir. Minecraft, ela quer se divertir. A experiência de jogo dela tá sendo prejudicada porque ela não sabe ler. Aí ler faz sentido pra ela. Ela passa a querer, né? Tem um processo pedagógico que a gente tá se esforçando pra fazer, a família tá ajudando, a escola também. Mas na cabecinha dela, de 7 anos de idade, aquilo ali, o Minecraft, pra ela é muito importante. E pra ler, pra jogar bem, ela tem que ler. Aí ela aprende a ler. Aí, pra mim, no final, ela tem que saber ler. Não importa se é pelo jogo ou se é não sei o quê. Aí a gente, no carro, essa placa, vamos brincar de uma brincadeira aqui, tem que ler. Aí ela vai, tu entendeu? Então é uma geração que a gente tem que aprender a ler. Ela tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, filho, o cara não vai ficar. É verdade. Entendeu? Eu tenho de 8 em casa também e passo pela mesma situação. Ela não quer digitar, ela fala tudo com o Google pra traduzir, ela aprendeu a copiar. Eu tô usando o ditado do Google. Eu abro um Docs em casa, boto um microfonezinho e começo a falar pro Google Docs. Eu não vou passar gastando tecla. Mas a gente tem uma certa idade. Para uma criança, eu acho que isso aí faz uma diferença bastante grande. Não, então, mas eu até vi, né? Pra gente voltar até na pauta do ChatGPT, eu vi alguém perguntando o seguinte... que alguém foi, não lembro quem foi, se foi Karnal, uns caras desse aí, foi numa escola e tinha só tablet. E se não tiver o tablet funcionando para escrever, aí a professora disse, né, não escreve, sem ferramenta de escrita, não escreve. Se eu tirar uma caneta de ti, não escreve, pô. Tu vai riscar aqui como? Tu vai riscar um papel com a unha? Então, assim, a questão não é essa, a questão tem que saber usar, agora tem outras coisas por trás, né, então, assim, o ChatGPT ele tem que ser entendido como uma ferramenta, como toda IA. Vou puxar um pouquinho para outro exemplo e a gente volta para o ChatGPT. Eu estou estudando o uso de inteligência artificial como serviço. Da Google, da Amazon, para não precisar criar algoritmo, hospedar, tudo isso aí. Já está pronto, eu uso como serviço. Para fazer predição de dado tabular, o Google tem uma solução. Por que eu, desenvolvedor, em 2023, que tenho que resolver um problema em 15, 20 dias, vou estudar os conceitos de modelo preditivo? Não, pô, o Google já tem como serviço. Se eu resolver o meu problema, entregar uma solução assertiva e depois eu tiver curiosidade de entender o que é que eu tenho, aí eu vou estudar Python, eu vou lá ver como é, estudar mais matemática, voltar no que eu estudei na faculdade, na graduação, no ensino médio, aí beleza. Mas eu acho que a parada é essa, para resolver os problemas do dia a dia, a gente não tem tempo de filosofar, entendeu? E o ChatGPT tem uma ferramenta dessa. Aí eu te pergunto, na área de programação, desenvolvimento de software, tu disse que já está utilizando o ChatGPT lá a gente criou o Sherlock. Sherlock é a nossa Siri. Como é que ele está realmente auxiliando vocês? Como é que ele faz? O auxiliar administrativo fala lá com o Sherlock e pergunta qual é o dia que tem que pagar, exemplo, tá? Qual é o dia certo de pagar o salário? É quinto dia útil ou é quinto dia do mês? Exemplo, tá? Isso ela perguntaria a alguém mais velho da empresa. Hoje ela pergunta ao ChatGPT. Quanto tempo eu tenho, sei lá, boleto, tem que emitir o boleto com quanto tempo de antecedência, boas estratégias para RH, para retenção de pessoas, auxiliar o executivo de negócios ajuda a brifar os projetos. Então, qual é a grande questão para a gente na software? Eu tenho formação na área de tecnologia, tenho experiência só não fui designer, mas tudo que a empresa de uma equipe de software precisa eu já fui desenvolvedor, já fui estagiário, já fui tech lead, já fui sênior, já fui gestor. Bacana. E pra mim é muito fácil resolver problema. Pra uma pessoa que tá chegando agora, não. Então ele precisa saber, beleza, pra eu publicar na nuvem da Amazon, o que é que eu faço? Se eu não tivesse um cara do lado que já fez, ele ia ficar horas no Google, Stack Overflow, opinando lá pra achar. A gente usa com isso. Outra coisa, por exemplo, eu usei um dia desse, faz pra mim um algoritmo em Node que faz isso. Ele fez, aí eu peguei, escrever, rodou. Aí eu vou conectar com outra coisa, o Copilot do GitHub, por exemplo, não sei se tu conhece.
O Copilot basicamente é um copiloto, você começa a escrever, você integra ele no seu código, na sua IDE, ele entende o seu modelo de programação, a forma que você escreve, a quantidade de espaço que você coloca, tudo, como você faz. E quando você começar a digitar, ele começa a autocompletar. E você pode escrever igual tu faz no ChatGPT. Faz para mim uma função que é tornar isso, pega isso e faz isso. Aí ele cospe lá a função. A produtividade de um desenvolvedor com isso, porque você passa muito tempo escrevendo código que por muitas vezes é parecido. Entendeu? Toma aí um exemplo. Quem usa lá na Soft é muito mais produtivo. Quando eu fui olhar os caras que são mais produtivos, que eu fui entender como é que eles usam tecnologia, o administrativo que voa usava o ChatGPT e agora usa o Sherlock. O desenvolvedor que era júnior e está crescendo muito rápido, o cara usa o Copilot. Tá errado? Não. Não, esse é o bom. Ele tem que pegar os outros, se é que não fazem, e ensinar a usar. Entendeu? Não é lutar contra... mas se não tiver mais o Copilot, o cara vai gastar mais tempo, né? Aí o problema é que eu vou ter um parâmetro de produtividade diferente. Não, o teu ditado que tu falou ainda agora é muito perfeito, assim, muito correto. É que realmente o preguiçoso é aquele que vai desenvolver a nova formato de trabalho pra fazer a mesma coisa. Qualquer solução massa vendo no preguiçoso. Pô, o Tinder, pro cara não sair de casa. O iFood pra pedir na cama. O Uber, tudo é... O Uber, pô, não quero dirigir, velho. O mundo tá cabendo. Hoje eu tô vivendo isso. Hoje eu vim pra Caruaru. Poxa, era tão bom Tesla. Entrava, né, ia sozinho. Pena que não tem aqui, não rola e não dá pra comprar. Seria legal, entendeu? O cara que inventa um carro que anda sozinho é preguiçoso. O carro já é automático, já passa a marcha sozinho, já tem piloto automático, já tem assistência de faixa. Bem dizer, você entra no carro e liga o som, você usa e vai. Só vai. Aí o cara fala, não, beleza, tá pouco ainda, vou fazer um que você nem pega no volante. Isso é camada 8. Entendeu? Aí, não, mas então não vai aprender a parar de dirigir. Aí, talvez, né? A gente nasceu pra dirigir? Será que a essência da gente é dirigir? Será que a essência da gente é escrever texto e sacrificar a mente da gente naquele dia que a gente não tá tão produtivo? Entendeu? A parada não é essa, gerar valor, né? A FBR Digital é uma empresa de conexões inteligentes, porque propõe a revolução na contratação de conectividade nas empresas. Implementamos um método de 4 etapas que entende as necessidades do cliente, localiza os provedores de internet, qualifica os melhores serviços e gerencia todo o contrato de conectividade. Abrace o futuro das conexões inteligentes com a FBR Digital. Será que esse novo modelo de inteligência artificial vão abrir espaço para a gente realmente conseguir se importar com tecnologia mais avançada do que só aquela que a gente está desenvolvendo hoje? Será que talvez não seja essa pegada, tipo assim, cara, hoje a gente tem que codar muito, talvez a gente codasse menos e pensasse mais, a gente ia desenvolver coisas melhores porque a gente não estaria codando. Eu acho que tem essa aspiração. Eu tava conversando com... não lembro quem, foi num evento aí. E eu tive 2 marcos na minha vida profissional. Um, quando eu aprendi a salvar num banco de dados. Porque eu aprendi a programar na faculdade, né, tal. E eu não sabia salvar num banco. Aí quando eu tive a cadeira de banco de dados, eu comecei a salvar. Então, porque é o seguinte, tudo que eu não salvava, perdia na execução do programa. Imagina o Ada que perdeu a cada execução. Aí eu fazia altas coisas massas, mas eu perdia. Tipo, eu deixava o sistema aberto lá. Em C, no pronto, eu deixava o computador ligado para não perder aquele dado. Quando eu aprendi a salvar, poxa, sabe, eu tenho outras possibilidades agora. Eu posso persistir esse dado aqui, fazer um sistema. E sabe, eu me lembro que a gente tinha um provedor de internet e eu fiz um software para gerir os clientes. Já tem um provedor? Pequenininho. Eu passava fio, sei cripar. Eu entendo um pouquinho de porque fibra, entendo isso aí. Aí a gente... eu fiz um software que melhorou a gestão do provedor lá, tem um intranetzinho e tal. E pra mim foi um divisor de água. Eu vi agora com o ChatGPT, quando eu tive contato com o ChatGPT, da Wiz, Stable Diffusion, tudo isso aí, eu disse, meu irmão, tem um monte de coisa que a gente podia estar usando. E não tá. Sabe, tipo assim, abriu outro horizonte agora. É mais ou menos como se a minha vista abrisse. Agora tem um monte de coisa que dá pra fazer que antes eu não tava fazendo. A Matrix iluminou, literalmente. É isso aqui, velho. Agora dá pra fazer um bot que não é um bot, tá ligado? Que não é um chatbot que eu tenho que programar tudo. Eu dou autonomia, o negócio conversa lá. Aí, vamos pensar assim, os próximos 5 anos. Não dá pra saber. Tu não tem nem... faz nenhuma aposta, tipo assim... Não dá pra... Assim, eu acho que vai ser nessa linha de tecnologias assistivas.
eu acho que a gente vai ver, assim, um achismo total, porque depende da área, né? Se tu olhar na área de saúde, vai ter muito mais healthcare, né? Mais cuidado com a pessoa. Se tu olhar na área de criativo, vai ter muito mais copilots aí pro... Você pode ir para... Se olhar no agro, tu vai ter muito mais inteligência de dado, predição. No final do ano passado teve, se não me engano, o primeiro julgamento em que o advogado de defesa foi inteligência artificial. 100% camada 8. Porque Então, em essência, um julgamento é uma troca de argumento, né? e já é conhecido, né? Você não tá fazendo nada novo. Não, segundo jurisprudência tal, decisão tal, lei tal, é matemático o negócio, o resultado esperado é isso aqui mesmo. Se tu prender o cara, tá indo de encontro ao que a lei ou a jurisprudência diz. Então, segue uma sequência lógica. O cara vai dizer, mas estão fazendo música. Estão fazendo música, o cara acordou e fez música, ele pegou uma base de dados enorme e criou algo que pra gente parece música. Essa é a grande questão. Foi Mozart sem referência. Sem uma base de até 2021, não sem referência, né? Mas assim, se você pegar... Não vou entrar no método do artista popular, porque ele tá brigando por outra coisa. Por exemplo, eu gosto de escutar Bach, e tem um cara que eu tô escutando agora que é Ludovico Einaudi, eu não sei como eu falo na língua dele. É perfeito a música dele pra trabalhar pra mim, como eu sou imperativo, me ajuda bastante, tá ligado? E a forma com que esse cara compõe, se expressa, tem paixão naquele negócio ali. Eu visitei um cara explicando, aqui em Pernambuco, o cara explicando como faz vinho numa vinícola, um enólogo. Meu irmão dá vontade de beber o vinho na hora, o olho brilhava, o cara tava apaixonado. Será que o ChatGPT tem esse negócio aí? Será que ele vai trazer emoção, né? Não vai. Por exemplo, escreve uma música como se fosse Renato Russo. Não, na década de 80. É referência. Qual é a música que ela vai ter? É a mesma coisa de você pegar um artista que cria por inspiração e um artista que cria por demanda. Se você pegar o Spotify, abrir aqui e pegar o Top 10 Brasil, provavelmente vai ser a mesma batida. Se você pegar um cara que cria porque ele gosta do som dele, ele passa o som na garagem, ele gosta dali da parada. Aquele nicho é diferente. Da cultura dele, né? É diferente. Então, assim, eu acho que essas tecnologias assistivas, eu coloco dessa maneira, vão potencializar muito mais a gente. E tem outro ponto aí. Eu acho que isso não chega no afegão médio nem tão cedo. Não chega no teu pai, tua mãe, teu tio. Não chega. Pergunta ele do ChatGPT. Minha mãe começou a usar o tablet um dia desse. Não chega, assim. A gente tá fazendo uma puta discussão do negócio que é a revolução do mundo e o cara tá passando aí, olhando a conta dele da caixa, no caixa eletrônico. Mas, cara, eu vou ser bem sério. Eu acredito que no prazo de 5 anos, eu acredito que vai ter interferência direta. Vai ter. O trabalho. E quando eu digo interferência direta, é direta mesmo. Eu me lembro quando começou a informatização das coisas, né? Existia o guichê que recebia o ticket na entrada do shopping. Sim, sim. Né? Aquilo ali, a primeira coisa que voou foi esses carinhas. Eu não tô dizendo que não vai ter. Não vai ter. Esse cara do ticket, ele não necessariamente tá desempregado. Não tá. Se eles fizer outra coisa que agregue valor ao shopping, ele tá lá com a função dele. Você gere pessoas. Você sabe que tem pessoas que agregam muito. Se você for honesto, esse cara, se ele sai da equipe, deu ruim. E outro ponto, colocar pra tu agora. O ChatGPT, ele é reativo. Se tu não perguntar, ele não vai atrás de tu, não. Ele não olha de lado e vê se o cara tá bem. Tinha uns caras que trabalhavam com a gente que eu sabia que ele tava com problema pelo coçar da barba. O cara ficava assim, ó, pra tela. Eu disse, meu, esse bicho tá encarando na tela, velho. Ficava um tempão assim. Aí, e aí, fulano, como é que tá, velho? Pô, tá difícil aqui. Foi o quê? Diz aí, pô, vou tomar um café? Aí, não, pô, isso aqui, não, pô, talvez seja só um jeito diferente de olhar esse PO aí. E aí o cara resolvia, entendeu? Então, eu acho que isso aí, por muito tempo... Agora sim, esse cara com o ChatGPT, talvez ele não ficasse coçando a barba. Mas ele teria que ter a proatividade de buscar a solução. Tudo vai partir da pessoa, né? A pessoa que tá lá, ela que vai ter que buscar a melhoria dela, buscar a resposta, né? O mercado se fecha e o mercado se abre, né? É a lei de nada se perde, tudo se transforma. O cara que, vamos pensar hipoteticamente, eu vou tirar o atendimento N1 de suporte. Ele pode ser um prompt engineer que tá saindo agora uma função nova. Ou, na verdade, eu vou estar escalonando a minha equipe. Por exemplo, se hoje minha equipe ela é composta por 5 pessoas e a gente tem um número X de atendentes, se eu pego agora um ChatGPT da vida e implemento ela, eu consigo agora atender 2x, mantendo a mesma equipe. Sim, assim, partindo do ponto que você conseguiu treinar ele com a base de conhecimento que esse cara tem, com empatia que esse cara tem, porque na hora porque o ChatGPT é maravilhoso.
Na hora que o cliente disser, meu irmão, eu quero falar com alguém. Brasileiro tem muito isso, né? É. Eu quero falar com alguém, quero falar no chat não, e aí? Eu não vou citar o banco, mas eu tive que resolver uma bronca no internet bank da vida. E eu queria falar com o atendente e não me transferiram. Tipo assim, pô. passei 5 minutos brigando, querendo ser transferido para o atendente e não consegui. Então, tipo, A gente não pode desconectar o uso da tecnologia. Veja, eu tô falando do momento atual. Para dizer, e isso eu acho muito, até porque eu não sou um especialista em inteligência artificial. Mas se a gente for olhar para o passado, né, a gente vai ver que para isso pegar demorou um bom tempo. Para isso chegar e ganhar essa notoriedade, demorou um bom tempo. Então, claro, as curvas de inovação são menores, os tempos são menores, né? A gente vai ter cada vez mais coisas acontecendo. Só que eu acho que a gente, na verdade, vai achar aplicabilidades maravilhosas para essas coisas que estão surgindo. na equipe do suporte mesmo, eu assim, sempre falo isso para quem quiser ouvir. Já sugeriram a gente botar chatbot várias vezes lá no setor da gente, e eu sempre digo assim, cara, o cliente quer realmente ser atendido por uma pessoa. Ele quer que a pessoa do outro lado da tela cometa um erro de português, que ele cometa uma gafe, que ele fala alguma coisa. A gente faz conexões humanas, né, lá no trabalho, na FBR Digital, a gente sempre fala que a gente está criando conexões humanas. Como é que a gente vai criar conexões humanas se a gente esquecer o que é realmente a proximidade humana, que é essa parte que o ChatGPT ele agiliza de um lado, mas talvez a médio prazo a gente vai perder essa... Como criador de soluções, eu penso o seguinte, talvez em alguns cenários específicos, em uma parcela menor, gostaria de usar. E eu não gosto da ideia de descartar de cara nem adotar totalmente. Então, implementação de inovação, na prática, você faz de pedaço. Você não pode chegar e reestruturar o funcionamento da FBR todinho num dia. Você muda um pouquinho o setor, pega fulano daqui, bota um pouquinho mais para lá, melhora o corredor, melhora o suporte. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem uma transformação acontecida. Brilhou! Né? Então, você poderia usar um ChatGPT para um nicho específico, E aí, quando o cara disser assim, bicho, tipo palavra de segurança, tu quer falar com alguém, aí chega alguém, entendeu? E aí, voltando ao que eu falei, é o uso, né? Porque tá uma emotividade no uso do negócio que eu acho que não é bem isso. Eu tô muito animado, eu tô usando, tô vendo na prática, mas eu tô usando o seguinte, eu não vou demitir ninguém. Eu não vou substituir ninguém. Pelo contrário, eu vou fazer as pessoas que estão comigo serem mais potentes com ele, né? Então, por exemplo, vocês fazem análise de precificação, Redes, né? Localização. redes, por aí vai. Pô, modelo preditivo, modelo tabular preditivo é perfeito para isso. Porque tu não tem alguém ali, quanto mega de internet pode ter em São Merici? Precifica com assertividade. A gente sabe quanto custa por equações que a gente desenvolveu internamente da empresa. Por que não usar um IA para fazer essa predição mais fácil? Camada 8. Entendeu? Então, tem esse rolê de você conseguir criar soluções escaláveis, né, inteligentes, que até então era difícil. O ChatGPT, na verdade, foi um conscientizador sobre IA, na minha leitura. Entenderam que dá para usar IA. Dá para usar. Aposentaram a Alexia. Quer que ali? Pronto, a Siri mesmo, você não pesquisei, mas eu escutei que ela é uma interface do ChatGPT. A Siri está sobre o ChatGPT. Foi o que eu fiz no Sherlock. O Sherlock ele está sobre o ChatGPT. E aí a gente começa a discutir outras coisas a partir disso. Aí vamos pensar assim, a FBR é cliente da Softmakers, né? Que é na prática. Na prática. A gente lança uma versão nova, pode passar design, pode passar tudo. Quando tu pega pra mexer, tu vê um negocinho novo. Não tem, tu já deve ter passado por isso. Tu olhou e falou, pô, se esse botão fosse mais pra cá, era muito bom. E aí tu, não, vamos gerar uma versão nova, não sei o quê. Então eu penso assim, botando o ChatGPT na jogada, descobrir outras possibilidades agora. E começa a ter mais ideias, a matutar. Entendeu? Então eu vejo dessa maneira, que a gente vai usar como realmente um assistente, que vai ajudar, que vai fazer a gente se empoderar, que vai fazer a gente produzir mais. Não vai tirar o redator, não faz sentido. Não vai tirar o copywriting, não vai. Ele vai ajudar o copywriting. O cara no dia que tá meio bloqueado, ele vai chegar lá, ó, faz aí pra mim, pô, tens uma linha, tens um ponto. Tu me deu a inspiração pra fazer algo. Melhor aqui, puxa pra cá, chegou num lugar legal, eu pego, adequo, e naquele dia que eu estaria produtividade 20%, eu fui pra 70%. No dia que tá sendo em livre. Mas no dia que tá 70, 50, 60, ele me ajuda bastante. Entendeu? Eu penso dessa maneira. Bacaníssimo. É polêmico, porque literalmente você olha e fica perguntando quais são os limites que uma inteligência artificial pode ter.
Porque assim, a gente olhava pra Alexa, a gente olhava pra Siri e a gente já dizia assim, porra, que massa, tá ligado? Ela me responde com tempo, com isso, com aquilo. A gente vê algumas automações residenciais já fazendo Sim. algo parecido com isso. Mas eu fico me perguntando qual é o limite disso aí. Porque agora chegou num patamar em que a jogada tá bem diferente. Eu acho que o limite é o ser humano na prática, né? Então é transformar. O limite é ele ser humano. Não vai, pelo menos imagino eu que eu não vou morrer e não vou ver isso. É distopia demais isso? Eu acho que porque ser humano envolve empatia, envolve percepção, envolve... Sabe, a gente tava trocando ideia aqui, pô, tu tá ativo mesmo e tal. Tu percebeu o ChatGPT, não? Ele não vai abrir um chat comigo e dizer, bicho, tu tá hiperativo. Será? Não vai não, pô. Assim, tudo é gatilho. Pensa, software é gatilho, tá? Software é gatilho. Acontecer uma coisa, gera outra. Acontecer uma coisa, gera outra. Toda plataforma de software ela é reativa. A Siri só lhe responde se você falar. E às vezes ela responde sem você falar. Entendeu? Então, assim, uma inteligência, uma câmera. O que é que a gente tem? Vamos mudar o contexto. Inteligência de dados. O que é inteligência de dados para ti, na prática, como gestor? É o entendimento, né? O melhor entendimento que eu tenho daquela tomada de decisão que eu vou ter baseado nos dados. Bingo, que eu tenho. Se não tem Davi olhando aquele dado, ele não é inteligente. Tu entendeu o ponto? Se eu te der um puta dashboard e tu não souber ler ele, não serve de nada. A inteligência de dados, ela não toma decisão. Ela só mostra o dado de forma inteligente. Brilhou! Tu entendeu? Qual foi a grande parada do ChatGPT, né? Ficou fácil. Entendeu? O jogo fica fácil. É o novo Netflix. É o novo Netflix. Entendeu? Tipo assim, ó, isso aqui eu tinha que sair de casa, eu tinha que ir lá pegar o DVD, se a criança pagava, aquela BO todo. Rebobinar a fita. Poxa, agora eu entro aqui, eu ia na locadora com meu pai, escolhia as fitas, levava no balcão, cara, não sei, R$2 por fim de semana. Aí tu esqueceu de pagar a multa, não sei o que, era no Netflix, paga lá 50 conto por mês e deixa. Esquece. O Game Pass da Microsoft, por exemplo. Eu pago lá, acho que é R$50 e tá lá. Entendeu? Eu também uso os jogos que tem lá, mas tá lá, entendeu? Então, assim, essa facilidade, o negócio foi a caixinha. A solução já existia, foi a caixinha. Antes do ChatGPT nascer, e eu não tô falando isso com nenhuma vaidade, a gente já usava na SoftMakers análise de imagem para identificar, em caso de diagnóstico por imagem, se não seria, na verdade, né? Então, assim, você é médico, subia um caso na plataforma, a gente já fazia um filtro, se aquilo é ou não é um caso de diagnóstico, pela análise de imagem. É uma inteligência artificial. Por que é uma inteligência artificial? Porque eu teria um estagiário analisando, ou um especialista, tanto faz. Agora eu tenho um computador analisando o que um humano faria. Por isso que se chama de inteligência. Mas se eu passar um dado, uma imagem que não foi treinada pelo modelo, não vai. De retorno. Não vai, ele não está não tá no dataset dele. Então a gente tem que conectar essa história de inteligência. A inteligência ela é artificial, mas ela não é tão inteligente. Ela tem capacidade de agrupar um volume muito alto de dados que eu e tu não conseguem. Isso é que deixa a gente abismado. É como se, a partir de agora, eu e tu tivesse na nossa cabeça a memória do mundo. Tu já assistiu Suits, que é aquela série do Netflix? Qual? É Suits, na verdade. Suits, já. Que o cara lá, eu não sei, o ator que não é o principal, que ele decora tudo. Pronto, aquilo é um superpoder, tá ligado? Então, o ChatGPT é aquilo, deixa a gente, se isso pudesse, entendeu? Essa é a grande parada. Penal na cabeça. Que não serve de nada. Se ele não souber, a grande parada do cara é usar. Se aquele cara ficasse parado assim, pô, eu tenho um problema ali, não sei usar isso não. Eu tenho conteúdo, eu sei, mas eu não sei usar. Entendeu? Se eu te der um estrovenga, tu vai fazer o que com ela? Tem gente que se eu der estrovenga e o mato pra cortar, o mato continua e estrovenga não sai de quanto. Entendeu? Por exemplo, se tu me der uma Ferrari, eu nunca andei de Ferrari. Eu vou saber andar, mas eu vou maciando ali, vou incentindo o carro para não sair empurrando o pé e bater e capotar e morrer. Entendeu? Mas se tu me der um carro de trilha, se tu me der um quadriciclo, uma moto, eu sei. Desenrola. Boa, a gente da parte da trilha. Né? Porque é a minha parada, entendeu? Então, assim, eu sei onde o carro vai na lama, como não é. Eu sei, porque, assim, é a questão que eu tenho no meu mindset, no meu repertório. Entendeu? Aí eu acho que a grande questão aí é a gente conectar o uso do ChatGPT, do Stable Diffusion, da DALL-E, de tudo isso aí, com o colaborador da nossa produtividade.
na pauta de inteligência artificial, né? Um livro que faz sentido a gente refletir. Aí eu vou puxar um pouquinho da galera, né? Então, se a gente pegar o livro, a série Suits, né? Se a gente pegar a série Suits, que tem no Netflix, o segundo ator principal, o ator secundário, digamos assim, Qual é o nome desse cara? ele tem uma memória enorme, que nada mais é que o ChatGPT humano. Ele sabe de tudo, porque ele decora tudo. Então, eu acho que faz sentido entender como seria a gente se não esquecesse de nada. Patrick James. Eu daria um outro filme. Eu diria um filme. Eu diria Interestelar. Eu citaria Eu nunca Tars. assisti. Tu não assistiu, velho? Não, tá na minha pauta. Eu só tenho a sonografia, que eu acho muito Porra, velho. Eu não assisti. Talvez seja ele hoje. 2014. Assiste, cara. Agora sim, lógico, o filme é mais focado na parte de física, né? Na parte das viagens, né? Sim, Que que dizem até que tem gente que diz que aquilo não era possível, né? Eu me lembro que quando ele foi lançado teve umas críticas nesse sentido. Mas assim, eu não vou entrar na parte da matemática dele, do filme, né? Aham. Mas o que eu queria citar era o TARS. O TARS, pra mim, é um modelo... Depois que tu assistir, a gente troca uma ideia depois. Mas o TARS é um modelo de inteligência artificial que eu fico olhando que é basicamente o que eu espero no próximo tempo. Que é o quê? É um pouquinho mais de emoção. É o Jarvis. Talvez. É o Jarvis do Homem de Ferro. Mais ou menos isso aí. Tanto de Sherlock é o Jarvis da Software Makers. Valeu. Então, cara, queria te agradecer aqui Vamos embora. tua presença aí no nosso podcast. Agradecer a todo mundo que participou, Helena, Candinha, Tereza, todo mundo aí. Então, pessoal, a gente tá finalizando aqui o primeiro episódio do Tecnicamente Pronto. E aí, tá pronto? Tá pronto. E esse foi mais um Tecnicamente Pronto, seu podcast de tecnologia, conectividade e inovação. Gostou do nosso conteúdo? Ele está tecnicamente pronto. Agora, só precisamos que você divulgue com 3 amigos e nos ajude a concluí-lo. Até a próxima, técnicos!